Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho agora de integrais duplas, né? A integral dupla simplesmente é calcular a integral de uma integral. Então, para a gente entender um pouco da aplicação geométrica desse assunto, observe que o seguinte que a gente está fazendo com vocês. Considere uma função f de um conjunto R contido em R2 em R que seja contínuo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa região aqui, que é uma região D, e vai dividir ela em partições. Vou pegar o eixo Y e dividir em várias partições, o eixo X e dividir em várias partições. Vocês vão observar, a gente fazendo o prolongamento dessas partições, indo de encontro com os outros prolongamentos, nós vamos formar vários retângulos. E os retângulos internos a essa região, cada vez que a gente pega essa diferença aqui, ó, esse delta YK, quer dizer que é a variação dessas duas partições aqui. Quanto menor essas partições, isso quer dizer que menor vai ser esse retângulozinho. A soma de todos esses retângulos interiores a essa região, a gente consegue calcular a área. E vocês já viram isso em cálculo 1, que essa área simplesmente essa soma representa a integral da função, né? Agora imagine que você pegasse cada retângulozinho desse aqui e multiplicasse pelo valor da função num ponto do retângulo. Ou seja, num ponto de coordenada x, um ponto de coordenada y. O valor da função nesse ponto representa a função z, que é o f de xy. E ele, nesse caso aqui, esse zzinho aqui, ó, ele representa nada mais nada menos que o valor da função, né? Então, se a gente pegar essa área e multiplicar pelo valor aqui dessa altura, você vai calcular como se fosse o volume desse paralelepípedo. Agora, imagine que você faça a soma de todos esses volumes dos paralelepípedos. Aí a gente vai encontrar como se fosse o volume aproximado desse sólido representado pela função z, né? E a soma de todos esses volumes, a gente vai conseguir encontrar e definir o que nós chamamos de uma integral dupla. Porque a primeira integral você consegue calcular a área. Agora a soma de todas essas integrais é que fosse uma área ao lado da outra, né? Aí você consegue cobrir toda a região. Então nós definimos uma integral dupla como se fosse o limite da soma do valor dessa minha função, que é como se fosse a altura do paralelepípedo, multiplicado pela área de cada retângulo. Então, o que é uma integral dupla? É o volume do sólido na região R, né? Aí a gente chama o f de xy dx dy, né? Agora imagine que esse f de xy fosse igual a 1. Se ele fosse igual a 1, na verdade você teria apenas o valor da área. Então, se você tem apenas o valor da área, isso quer dizer que a integral dupla dx dy representa a área da região D. Onde essa área da região D a gente representa aqui pela figura, né? Então, uma anotação: se eu quero calcular a integral dupla de uma função f de xy dx dy, pode representar dessa forma, ou pode representar a integral dupla de f de xy dA. O que é a integral dupla? A integral dupla, pessoal, é como se você estivesse calculando a integral de uma integral. Então, primeiro vou calcular a primeira integral, dx ou dy, e depois calcular a outra integral. Mas para a gente fazer isso, a gente vai definir para vocês o que nós chamamos de o teorema de Fubini. Ok, pessoal, então veja aí o que diz o teorema de Fubini, né? Se a gente tem uma função f de xy integrada no retângulo R, que é formado pelos pontos x, y pertencentes ao R2, tal que x é qualquer valor entre A e B, e y qualquer valor entre C e D, e você suponha que a integral de A até B de fxy dx, ele exista para todo y no intervalo de CD, e que a integral de C até D de fxy dy exista para todo x no intervalo de A até B. Então a integral de dx tem que existir no intervalo que y pertence, e a integral de dy tem que existir no intervalo em que x pertence. Se isso ocorrer, então a gente garante que a integral dupla da região do retângulo R de f de xy dx dy pode ser calculada da seguinte maneira: é a integral
do intervalo de C até D, que é onde y pertence, da integral de A até B dx e depois calcula o dy. Ou você pode calcular a integral de A até B, que é onde o x pertence, da integral de C até D do f de x, y, dy, dx. Então aqui nesse primeiro caso a gente calcula a integral para dx e depois calcula a integral para dy. Ou você calcula primeiro a integral de dy para depois calcular a integral de dx. Então a integral dupla vai ser a integral de uma integral. Vamos dar um exemplo, uma resolução. Imagine aqui o seguinte, eu quero calcular a integral dupla da região A da função f de xy definida por raiz de x mais y dx dy. Onde esse A, ele está dizendo que é o retângulo onde x varia de 1 até 2 e o y de 0 até 1. Então, como é que ficaria a nossa resolução? Imagine o seguinte, ó. Eu vou calcular a integral, o y variando de 0 até 1, da integral do x variando de 1 até 2, da raiz quadrada de x mais y dx dy. Pelo teorema de Fubini, eu posso calcular o seguinte, eu vou calcular a integral do intervalo de 0 até 1, só que primeiro eu vou calcular a integral simples, né? De 1 até 2, da raiz de x mais y dx, e o resultado disso a gente calcula a integral para dy. Muito bem, como eu estou calculando primeiro a integral para dx, isso quer dizer que o y vai ser uma constante. Então, se o y vai ser uma constante, vamos calcular essa integral. Isso aqui vai ser quem? Nós vamos ter a integral de 0 até 1, aí, da integral de 1 até 2, de x mais y, vou transformar na forma de potência, elevada a 1 meio dx, e o resultado a gente calcula a integral para dy. Quem é a integral de x mais y elevado a 1 meio dx? Lembrando que o y é uma constante, né? A gente sabe que isso aqui vai ser a integral de 0 até 1, que a integral de x mais y elevado a 1 meio é x mais y elevado a 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1, né? Isso num intervalo, logicamente, de 1 até 2. Aí agora, dy. Certo. Quem vai ser então o valor dessa integral? Vamos aqui. Quem vai ser então o valor dessa integral? O valor dessa integral, pessoal, vai ficar da seguinte maneira. É a integral de 0 até 1. Aí nós vamos ter 1 meio somado com 1. Isso aqui é 3 meios, né? Divisão de duas frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar a integral de 0 até 1 de 2 terços, que multiplica x mais y elevado a 3 meios. Só que isso aqui, no intervalo de 1 até 2, dy, né? Ok, essa constante a gente pode tirar da integral. Eu tirando essa constantezinha aqui da integral, nós vamos ter 2 terços da integral. Agora, olha só, quem está variando aqui é o x, né? Então, se o x for igual a 2, isso aqui vai ficar 2 mais y elevado a 3 meios, menos 1 mais y elevado a 3 meios. Isso aqui agora é dy, né? Agora vamos fazer a integral, né? Posso dividir isso aqui em duas. Isso aqui vai ser 2 terços e multiplica. Quem é a integral de 2 mais y elevado a 3 meios? Bem, vai ser 2 mais y elevado a 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1. Menos, que é a integral de 1 mais y elevado a 3 meios? Vai ser 1 mais y elevado a 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1.
Isso tudo indo para um intervalo de 0 até 1, né? Um intervalozinho de 0 até 1. Muito bom, então como é que vai ficar aqui o nosso valor? Nós vamos ter 2/3 que multiplica. Aqui vai ficar 3/2 mais 1 é 5/2, com uma divisão de duas frações. Isso aqui vai ficar 2/5. 2/5 de 2 mais y elevado a 5/2. Menos 2/5 de 1 mais y elevado a 5/2. Pronto, tudo isso no intervalo de 0 até 1. Ok. Então, quanto é que vai ficar esse valorzinho aqui? Ó? Você observa que eu posso botar o 2/5 em evidência. Então, se eu tirar o 2/5, vai ficar 4/15, né? 4/15. Isso aqui vai estar multiplicando. Se o y for 1, vai ficar 3 elevado a 5/2, que é a raiz quadrada de 3 elevado a 5. Se o y for 1, vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 5. Aí, menos. Se o y for 0, vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 5. E se o meu y for igual a 0, vai ficar menos a raiz quadrada de 1 elevado a 5. Ok. Aí você vai observar o seguinte, ó. O que é que está acontecendo aqui? Nós vamos ter a raiz quadrada de 3 elevado a 5. Vamos tirar isso aqui da raiz, né? Se a gente tirar da raiz, nós vamos ter aqui 4/15 que multiplica. É a mesma coisa que 3 elevado a 4 vezes 3. Então isso aqui é 9 raiz de 3. Menos 4 raiz de 2. Menos 4 raiz de 2. E aí menos com menos vai ficar mais 1. Ok? Então isso aí vai ser 4/15 que multiplica 9 raiz de 3 menos 8 raiz de 2 mais 1. Então esse foi o valor da nossa integral dupla, né? Ou seja, nós calculamos o volume da função f de x, y, representado pela raiz de x mais y, onde o x está variando de 1 até 2 e o y está variando de 0. Agora, ó, temos dois teoremas que partem do teorema de Fubini. A apostila define aí com vocês com teorema 1 e teorema 2. O que diz esses teoremas? Sejam duas funções, cx e dx, contínuas no intervalo AB. Tais que para todo x pertencente a esse intervalo AB, a função c de x é sempre menor ou igual à função d de x. Se temos um conjunto B formado por todos os pontos x, y, tais que esse x pertence ao intervalo de A até B, e esse y esteja entre essas duas funções, de c de x até d de x, nessas condições, pessoal, se a minha função é contínua, a gente garante que a integral dupla nessa região B de f de x, y, dx, dy pode ser calculada como? Você observa que o x, você conhece os extremos de A até B. Agora o y está variando entre duas funções. Então você calcula a integral de A até B, da integral o y variando da função c de x até a função d de x, dy, dx. Se a gente fosse fazer uma representação geométrica do que esse teorema representa, você imagina isso aqui, ó. Eu tenho duas funções, a função c de x e a função d de x. Observe que para qualquer x pertencente a um intervalo de A até B, a função c sempre está abaixo da função d. Então, para um x qualquer desse intervalo de A até B, você vai ter aqui o c de x posicionado abaixo da função d de x. Então, quando isso ocorre, se você conhece os extremos de A até B, você vai fazer a integral dupla dessa maneira. E se for o inverso? É o teorema 2. O que diz o teorema 2? Agora imagine aqui, eu tenho a função AY e BY que são contínuas no intervalo de C até D, para todo y pertencente a esse intervalo fechado de C até D. E o A
y é sempre menor ou igual a b de y. Se b é o conjunto de todos os pontos x, y, tais que o y está entre o intervalo de c até d, e o x ele está entre essas duas funções, a de y e b de y, então se a minha função for contínua nesse intervalo b, pessoal, nessa região b, a gente garante que a integral dupla dessa região da função f de xy dx dy pode ser calculada da seguinte maneira. Qual é o intervalo conhecido aqui que a gente tem? É o intervalo y, porque diz que y ele está entre c e d. Então você vai calcular a integral de c até d do x variando entre as funções ay até by da minha função. Então você faz a integral dupla dessa maneira. Então existem duas formas que você pode calcular. Primeiro é a variando do x, se o x está entre duas funções. Você pode calcular o y está variando entre duas funções. E aí se a gente fosse fazer uma representação geométrica, nós teríamos isso aqui, ó. Observa que eu conheço aqui os extremos. O meu y, ele está simplesmente entre o intervalo de c até d. Agora, esses dois valores aqui, que representam a função a de y e a função b de y, você observa que a função a de y sempre está à esquerda da função b. Ou seja, ela é menor para qualquer y desse intervalo. Então, você pode calcular fazendo a diferença usando a integral dupla, né? Certo, pessoal? Então vamos agora para o seguinte exemplo. Eu quero calcular a integral dupla na região B da função y dx dy, onde B é a região compreendida entre os gráficos y igual a x e y igual a x ao quadrado. Então bora situar para a gente poder encontrar o intervalo a qual x pertence e o intervalo a qual y pertence. Então para a gente ter uma ideia aqui, ó, se eu fizer aqui o plano cartesiano, ele está dizendo para a gente que o y está entre x e x ao quadrado. Eu sei que y igual a x é aquela reta identidade, né? Y igual a x. E y igual a x ao quadrado é aquela parábola. Pronto. Então, para estar entre esses dois gráficos, na verdade a gente vai estar calculando aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Nesse intervalozinho aqui. Bem, mas aí para me saber qual intervalo x pertence, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter simplesmente que calcular e encontrar onde essas funções elas se encontram. Se você observar, ela vai se encontrar aqui nesse pontinho, que eu sei que é a origem, e vai se encontrar nesse outro pontinho aqui, ó. Mas que ponto é esse? Bem, esse ponto é o ponto onde as duas funções são iguais. Ou seja, quando é que x ao quadrado é igual a x? Bem, quando x ao quadrado menos x é igual a zero, é equação do segundo grau. Se eu colocar aqui o x em evidência, fica x vezes x menos 1 igual a zero. Aí você observa que o x pode ser 0 ou o x pode ser 1. Então elas vão se encontrar no 0 e no 1. Ou seja, o meu x está no intervalo de 0 a 1. E o meu y? O y está entre x e x ao quadrado. Então o que a gente vai querer calcular é a integral com o x variando de 0 até 1. E o y está variando de x ao quadrado até x, né? X ao quadrado até x. Agora de que função? A questão diz y dy dx. Ok? Vamos resolver então, né? Que a integral de y dy vai ser a integral de 0 até 1. E aí de y vai ser y elevado a 2 dividido por 2, variando do intervalo de x elevado ao quadrado até x, dx. Ok, então quem vai ser isso aqui? Vamos substituir, né? Nós vamos ter a integral de 0 até 1. A integral de 0 até 1. O x sendo igual a x ao quadrado vai ficar x elevado a 2 sobre 2. Menos o y agora sendo x ao quadrado vai ficar x elevado a 4 sobre 2. Isso dx, né?
Agora, quem vai ser esse valorzinho? Quem é a integral de x ao quadrado sobre 2? Bem, isso aqui vai ficar 1 meio vezes x elevado a 3 sobre 3. Né? Menos, quem é a integral de x elevado a 4 sobre 2? É 1 meio de x elevado a 5 sobre 5. Só que aí o nosso intervalo está sendo de 0 até 1. Se a gente substituir aqui, pessoal, o x por 1, nós vamos ter 1 meio vezes 1 terço menos 1 meio vezes 1 quinto, né? Aí o x igual a 0 vai dar 0, não importa terminar esse conto. O que eu vou precisar fazer agora é saber quem é 1 sexto menos 1 décimo. O MMC aqui no caso daria 30, né? Ficaria 5 menos 3. Então a resposta seria 2 sobre 30, que é a mesma coisa que 1 sobre 15. Então é como se a gente calculasse o volume entre essa região aqui da função y é igual a 1 sobre 15. Ok? Ok, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Às vezes, para calcular uma integral dupla, a gente vai ter que fazer as mudanças de variáveis. Então nós vamos aqui mencionar para vocês a forma como isso vai acontecer, mas o objetivo principal é introduzir a mudança para coordenadas polares. Então imagine aqui agora que eu quero fazer a conversão num plano XY, um plano que tem as coordenadas U e V, ou seja, uma região R com uma região R'. Como você está observando aqui o ponto de coordenadas UV no plano UV, fazendo a conversão para o plano de coordenadas XY na região R. Isso só é possível porque a gente vai estar fazendo a substituição de um X por um X que envolve as coordenadas U e V e do Y por Y que envolve as coordenadas U e V. Quando a gente fazia isso numa integral simples, a gente chamava geralmente a função pela letra U. Aí teria que calcular o du e encontrar uma função dx. É a mesma coisa. O que a gente vai encontrar é que como a gente está trabalhando com mais de uma variável, então nós vamos agora também ter que trabalhar um pouco com matrizes, né? Como assim? Se você tem uma integral dupla na região R de f de xy dx dy e vai fazer a mudanças de variável para u e v, então essa mudança vai ficar como? Vai ficar o f do x de u e v, y de u e v, aí multiplicado agora, olha só, pelo que nós chamamos de determinante jacobiano da função xy em relação a u e v. Esse determinante jacobiano, ele já é dado por essa fórmula aqui, pessoal, ó. É a variável de x em relação a u, variável de x em relação a v. É a derivada parcial de y em relação a u, derivada parcial de y em relação a v. Então você calcula esse determinante, faz a substituição e calcula a integral dupla. Aí você está mudando de uma região R para uma região R'. Lembrando a vocês que essa transformação ela é bijetora. Então você pode usar a qualquer hora a relação inversa e voltar novamente à região como a gente queria. Ok, pessoal, então para encerrar nós temos agora a transformação em coordenadas polares. O que é que nós temos aqui? A transformação que leva os pontos de raio R e ângulo θ do plano Rθ a ponto XY do plano XY, ou seja, a conversão do plano cartesiano para o plano de coordenadas polares, né? É dada por x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. O que é que significa? Que na função você vai fazer a conversão do x para r cosseno θ e a conversão do y para r seno θ. Quando você fizer isso, como é que vai ficar agora nosso determinante jacobiano? O determinante jacobiano, a gente sabe aqui que o primeiro elemento dessa matriz 2×2 é a derivada com x em relação a r. Então, se eu fizer a derivada x em relação a r, aqui vai ficar apenas o cosseno θ, né? E aqui a derivada de y em relação a r. Se eu derivar em relação a r, vai ficar o seno θ. Aqui é a derivada de x em relação a θ.
Se eu derivar o x em relação a θ, vai ficar menos r seno θ. Aqui é a derivada de y em relação a θ. Se eu derivar em relação a θ, vai ficar r cosseno θ. Como isso aqui é um determinante 2 por 2, né? É o produto dos elementos da diagonal principal, vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é menos r seno ao quadrado θ. Só que aí fica positivo, né? Menos com menos fica mais. Aí você observa que se eu botar o r em evidência, vai ficar o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. Como esse valor aqui é 1, então o resultado do determinante da matriz jacobiana é o próprio r. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Que se eu fizer a transformação para coordenadas polares, bem, a minha integral dupla da região R de f de x, y, dx, dy, vai ser agora a integral dupla numa região R', agora de quem? Do f de r cosseno θ e r seno θ, que multiplica o determinante jacobiano, que é r, e aí dr dt. Então isso aqui vai ser a transformação para a gente resolver algumas integrais. Vamos para o último exemplo. Imagine o seguinte, eu quero calcular a integral dupla numa região B de x ao quadrado mais 2y dx dy, onde B é o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Meu objetivo aqui, pessoal, é mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a conversão para coordenadas polares. Se você observar o seguinte, em coordenadas polares, a gente vai chamar o x de r cosseno θ. E vamos chamar o y de r seno θ. Agora, vamos fazer aqui a substituição. Ó. Se x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4, então vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ menor ou igual a 4. Se eu colocar o r ao quadrado em evidência, vai ficar o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então aqui resulta que o r ao quadrado tem que ser menor ou igual a 4. Mas quando é que o r ao quadrado é menor ou igual a 4? Bem, é necessário que o meu r varie de 0 até 2. Porque como a gente está trabalhando com raio, não vai existir o raio negativo, né? E isso aqui é um círculo, né? Então veja só, para a gente ter aqui em coordenadas polares, e do ângulo θ e do r, e um círculo agora variando de 0 até 2, ó, seria necessário que o meu θ fosse de 0 até 2π radianos para poder fazer o envoltório do círculo, né? E como é um círculo, todas as regiões têm que estar preenchidas, o R vai variar de 0 até 2. Ok, então vamos transformar isso aqui para coordenadas polares. Como é que ficava então a minha integral em coordenadas polares? Primeiro eu vou ter que calcular, pessoal, eu estou substituindo o x por r cosseno θ e o y por r seno θ, né? Então eu já sei que se eu fizer o determinante jacobiano de r cosseno θ, r cosseno θ, r seno θ, a derivada, né, fica cosseno θ, seno θ, menos r, como nós acabamos de fazer, seno θ e r cosseno θ, o valor desse determinante aqui é igual a r. Não vou repetir novamente os cálculos, né? Se isso aí vai ser igual a r, então nós vamos querer calcular a seguinte integral. Bem, o meu θ vai de 0 até 2π e o meu r vai de 0 até 2. Agora vamos fazer a substituição. Como aqui é x ao quadrado mais 2y, eu estou substituindo o x por r cosseno θ, então vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. E estou substituindo o meu y por r seno θ, então mais 2r seno θ.
Esse cara aqui você vai multiplicar pelo determinante da matriz jacobiana. O determinante jacobiano que é R. E aí, dr dθ. Então, o valor dessa integral vai ser o valor dessa nova integral aqui em coordenadas polares. Agora vamos fazer o cálculo dessa integral, né? Como é que vai ficar o valor aqui dessa integral? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a distributiva, tá? E aí nós vamos usar aqui o teorema de Fubini, né? De 0 a 2π. Aí vamos calcular a primeira integral, variando de 0 até 2. Aí vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado θ vezes r. Isso significa que vai ser r elevado ao cubo cosseno θ. Mais 2r seno θ vezes r. Então vai ficar 2r ao quadrado seno θ dr dθ. Quem é a integral, sendo que o r é a variável? Então nós vamos ter a integral de 0 até 2π. Aí vamos resolver isso aqui, ó. Como o r é a variável, o cosseno θ e o seno θ são constantes. Então quem é a integral de r ao cubo? É r elevado a 4 sobre 4. Aí você vai ter r elevado a 4 sobre 4 cosseno θ, mais, quem é a integral de r ao quadrado? R elevado a 3 sobre 3. Então vai ficar 2r elevado a 3 dividido por 3 seno θ. Isso variando de 0 até 2 dθ. Agora vamos fazer aqui a substituição do r por 2 e o r por 0, né? A gente faz a substituição do valor do r por 2, nós vamos ter aqui a integral de 0 até 2π. Aí substituindo por 2, 2 elevado a 4 vai ser 16. 16 dividido por 4 vai ser 4. Então isso aqui vai ficar 4 cosseno θ. Mais 8 vezes 2 dá 16. Então vai ficar 16 sobre 3 seno θ dθ. Bom. Ok. Pessoal, aqui no caso é cosseno ao quadrado, né? Antes que eu esqueça, cosseno ao quadrado. Antes que a gente esqueça. Agora vamos calcular aqui quem vai ser essa integral, né? Para calcular essa integral, pessoal, vamos fazer só uma conversão para simplificar. Esse cosseno ao quadrado de θ, vamos escrever ele de uma maneira mais simples de calcular a integral. O que é o cosseno ao quadrado de θ? É a mesma coisa que 1/2 mais 1/2 do cosseno de 2θ. Ok? 1/2 mais 1/2 do cosseno de 2θ. Aí mais 16 sobre 3 vezes o seno de θ dθ. Então vamos calcular agora o valor dessa integral. Vou ter que apagar novamente essa outra parte. Certo. Usando aqui a regra da distributiva, nós vamos ter agora a integral de 0 até 2π. Vamos lá. 4 vezes 1/2, isso aqui é 2. Mais 2 cosseno θ. Mais 2 cosseno θ. 2 cosseno 2θ, na realidade. 2 cosseno 2θ. Mais 16 sobre 3 seno θ. 16 sobre 3 vezes o seno θ dθ. Então quem vai ser isso? Quem é a integral de 2 sendo θ a variável? Vai ser 2θ. Mais quem é a integral do cosseno de 2θ? Quem é a integral do cosseno de 2θ? No caso vai ficar o seno de 2θ dividido por 2, né?
mais, quem é a integral do seno de θ? É menos o cosseno θ. Então vai ser menos 16 sobre 3 vezes o cosseno θ. Aí isso aqui está variando de 0 até 2π. Como está variando de 0 até 2π, vamos substituir primeiramente por 2π, né? Vai ficar 2 vezes 2π, no caso isso aqui é 4π. Aí mais, posso cancelar, fica o seno de 4π, menos 16 sobre 3 vezes o cosseno de 2π, aí menos, se eu substituir o θ por 2, 2 vezes 0, ou substituindo o θ por 0, 2 vezes 0 vai dar 0, aí substituindo o θ por 2 vai ficar, ó, o seno de 0, e substituindo o θ por 0 vai ficar menos 16 sobre 3 vezes o cosseno de 0. Certo, até onde a gente sabe aqui, o seno de 4π vale 0, o cosseno de 2π vale 1, o seno de 0 vale 0 e o cosseno de 0 vale 1. Então faz essa substituição, o que é que sobra pra gente? Ó? Vai ser 4π menos 16 sobre 3 mais 16 sobre 3. E aí dá para cancelar o 16 sobre 3 com 16 sobre 3. Então isso quer dizer que o resultado dessa integral é 4π. Então essa foi uma substituição, né, para mudanças variáveis em coordenadas polares. Outros exemplos, outros exercícios tem aí na apostila. Nessa semana nós vamos estar trabalhando aí com a apostila 5, apenas integrais duplas, pessoal. A mesma apostila nós vamos abordar na outra semana, só que com integrais triplas, tá bom? Então tentem fazer os exemplos com integrais duplas.